Voltando, gente. Falamos então um pouco sobre a união. O próximo item seria aqui, gente, a parte de competências. Mas a parte de competência eu gosto de falar tudo junto. Eu gosto de falar da competência de todos. Então eu vou passar a parte de competência e nós vamos passar para o próximo ente. Próximo ente aqui da nossa lista se chama Estado. Estado. Lá que a gente tem coisa ainda. 3.2, os estados. Os estados começam ali no artigo 25 e vai até o 28, tá? Os estados, o que eu acho importante? Eu já vou aproveitar, por mais que eu já vou falar aqui uma partezinha que envolve poder executivo e poder legislativo. Já vou adiantar, porque faz parte do capítulo, então eu prefiro já mencionar. Deixa eu só ver aqui. Eita, passei. Demais até. Voltando um pouquinho. Eu acabei segurando com gosto aqui, deixa eu só botar no 25 aqui. Opa, deixa eu ver aqui. 29, aí 28, tá? Já entramos no capítulo dos estados aqui. Aí. Bom, então beleza. Então com relação aos estados, o que vocês precisam saber? Primeira coisa que é importante relembrar aqui, pelo menos, é o seguinte. Poder constituinte, derivado, decorrente. Lembra disso? Poder constituinte, derivado, decorrente. O que quer dizer esse poder constituinte, derivado, decorrente? Quer dizer que os estados podem se organizar através de constituições estaduais. Estaduais. E essa autorização vem da onde, gente? Da onde? Da Constituição, que é o poder constituinte originário. Lembram disso? É do originário que vem a possibilidade, né, da autorização para que os estados possam. Então, poder constituinte derivado decorrente permite que os estados possam se organizar. Veja que nós estamos diante de organização, né? Organizar através de constituições estaduais. Isso está escrito no artigo 25, isso aqui está autorizado pela nossa Constituição Federal. Tá? É óbvio que essas constituições, elas precisam observar quem, gente? A Constituição Federal, né? A CF. Vou colocar aqui CF só. Assim, vamos colocar assim, ó. Observar a CF, tá? É óbvio que ela tem que observar a Constituição Federal. Isso é óbvio, né? Bom, outra coisa que vocês vão precisar saber, ainda essa parte não, ainda do 25 ali a gente vai ver depois. Outra coisa que vocês precisam saber, quais são os bens dos estados. Os bens estão no artigo 26. Esse artigo que eu falei para vocês que normalmente não cai. Por quê? Porque sempre traz uma forma de... está sempre repelindo aquilo que é da União. Então não tem lógica eles cobrarem negócio, né? Ali, ó, inclui-se entre os bens do Estado, tirando a parte aqui, mas vocês vão ver, ó, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes e emergentes em depósitos, salvar nesse caso a forma da lei, decorrendo das obras da União. Então, que não for da União, da União. As áreas que nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquela subdomínio da União. Então, se não é da União, e não é, por exemplo, do município ou um terceiro, a ilha tem que ser do Estado. Tipo, eles colocam por exclusão, né? Tipo, não trazem muitas respostas aqui para nós, né? Então aqui, no âmbito geográfico, gente, eles não vão cobrar de vocês isso. Ilha tal, vai ser de qual? Não vão, porque não está escrito na Constituição. Ilhas fluviais lacustres não pertencentes à União. Terras devolutas não compreendidas entre os da União. Sinceramente, olha que eu já fiz vários exercícios. Não é um artigo tão recorrente. Mas de qualquer forma, tá aí, dá uma lidinha, né? Sempre é bom. Bom, posso apagar isso aqui? O que eu quero trabalhar com vocês agora, rapidinho, é isso aqui. Vamos lá. Dentro de Estado ainda. Não sei nem porque eu apaguei, devia ter mantido aqui. Fiz besteira.
estados. Dando continuidade aqui, poder legislativo. O poder legislativo, gente, é formado por quê, gente? Por assembleia legislativa. Que é um baita concurso, tá? Assembleia Legislativa. Os melhores cargos, sempre, né, falando assim dos poderes, né? Os melhores mesmo, dizem, né? Uma escala de melhor para... Melhor seria, no caso, os tribunais. Segundos melhores seriam os cargos no âmbito do legislativo. E terceiro, do executivo. Tá? Seria essa sequência, se você pudesse, né, optar. Então, o poder legislativo é formado por Assembleia Legislativa. Percebam que nós estamos diante de uma instituição que é unicameral. Perceberam? Diferente do Congresso, que é bicameral. Tem duas casas. No âmbito estadual é uma casa só, Assembleia Legislativa. Dentro do Poder Legislativo ainda, né? Nós temos os deputados estaduais. Tá? Os deputados estaduais. Que possuem mandato de 4 anos. Permitida reeleição. Quantas vezes ele quiser? Quantas vezes quiser. Permitida reeleição, vou deixar aberto. Hã? Tem, lembra? A gente já falou? Idade. No mínimo 21. Não, máximo não tem. 21 anos. No mínimo 21 anos. O subsídio é fixado. Subsídio é fixado pela própria Assembleia, mas o teto é 75%. Deixa eu colocar aqui bonitinho. 75% do que um deputado federal ganha. É tudo junto. O subsídio é uma parcela que ele recebe de forma única. Por isso que é subsídio. Remuneração não, que pode ter um valor agregado a outros adicionais. Por exemplo, quando você trabalha numa empresa, aí você trabalha numa atividade perigosa, você ganha a sua remuneração e mais adicional de periculosidade. Isso é uma forma de remuneração. Subsídio não, você recebe tudo junto. É um salário só. Pum. Juiz, tem subsídio. Pum. 27 mil. É um valor global de remuneração. Pá. Por isso que a gente fala que é subsídio. Tem tratamentos diferenciados no âmbito do direito administrativo, com relação a subsídio e remuneração. Do subsídio do deputado federal. Então, do 100% do deputado federal, o deputado federal tem que ganhar no máximo até 75% do que ganha o deputado federal. É que todos esses cargos, juízes, deputados, todos os políticos de uma forma, é tudo subsídio. Não, é mensal. É um pagamento normal. Só que a gente chama de subsídio. Por subsídio, por não ter a possibilidade de pagar gratificações adicionais nem nada. Ele recebe aquele valor. Pum. Diga, Agnes. Não, mas aí que são... Oi? A PRF, por exemplo, está incluído. Está lá dentro no subsídio dele. Está dentro lá, a periculosidade, podemos dizer assim, não é um pagamento à parte, é tudo dentro do subsídio do PRF, exato. Está tudo lá dentro. Quando ele paga aquele valor, entende-se que ele já está recebendo ali dentro até mesmo aquelas outras formas de... Entendeu? Então o teto é 75% do deputado federal, tá? Deixa eu até... Ficou feio isso. Então, quanto o deputado ganha? Ganha, sei lá, o deputado federal, vamos chutar, 30 mil? Qual que é o teto? 75%. 75% de 30 mil dá quanto? Aí tem que fazer o cálculo e esse é o teto. Pode ganhar menos, né? Pode ser que a Assembleia daquele estado fixe um valor menor.
Não pode ultrapassar de 75% do que ganha um deputado federal. Com relação ao sistema de votação, qual que é o sistema de votação? Sistema proporcional. Sistema proporcional. Lembra que a gente falou que é o proporcional? Acabou de mencionar, né? Tipo, que é a ideia, né, de você abrindo vagas conforme você vai votando no partido. Claro, tem algumas coisas relacionadas aqui à parte de inviolabilidade, imunidade e tal, que nós vamos falar isso lá dentro do poder, isso se fala dentro do poder legislativo, não é aqui. Eu só estou adiantando o assunto, mas a gente vai falar que a gente tem imunidade material, imunidade formal, aí dentro da imunidade formal nós temos, e assim, tá, mas agora, por enquanto, só isso. Sim. Sim. Outra coisa, as próprias assembleias que vão definir o seu regimento interno. Então, cada assembleia, ela que vai definir o seu próprio regimento interno. São as regras internas, né? Elaboração, vou colocar assim, ó, elaboração. Beleza? Agora eu vou precisar apagar. Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque o artigo 27 no cabeçalho, ele traz uma regrinha que normalmente quando as pessoas leem em casa não entendem. Tudo bem com isso aqui? Isso aqui é um resumo do que nós já conversamos. Tá, agora olha só. Deputados estaduais, até deixar essa parte aqui, ó. Vamos deixar a Assembleia Legislativa. Olha só. Uma pergunta que eles fazem em prova é a seguinte: quantos deputados estaduais tem um determinado estado? Para ter um número, você não precisa decorar um número, porque eles vão te dar, na verdade, um número fictício. E você tem que fazer um cálculo para saber qual é o número de deputados estaduais. Como é que funciona o número de deputados estaduais? Dependendo do número de deputados federais, é que você vai saber o número de deputados estaduais. Você pode saber o inverso. Também com o número de deputados estaduais, você sabe o número de deputados federais. Primeira coisa que vocês precisam saber, óbvio, deputados federais, nós temos ao todo 513 deputados federais no âmbito do Congresso Nacional. 513, mas não é esse o número que nos interessa. A gente tem que saber quantos deputados federais pode ter cada estado. Cada estado. Então eu quero que vocês montem uma tabela assim, ó. Do lado de cá, deputado federal. Do lado de cá, deputado estadual. Vou colocar estadual aqui só. Vou ficar menorzinho. Então assim, ó. Quando você lê o artigo 27, ele traz a regra de cálculo. Aí parece que você lendo a Constituição, parece que migrou de aula, parece que você está tendo aula com o Alberto, quer ver? Ó? O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Migrou agora, virou Alberto aqui já, né? Por que aqui, gente? Olha só como é que funciona. Você tem que saber o número de deputados federais, que isso que vai impactar o número de deputados estaduais. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: isso está escrito na Constituição mais para frente, tá? Mas já vou adiantar para vocês. Cada estado poderá ter no mínimo 8 e no máximo 70 deputados federais. Isso é o mínimo e máximo. Que número... Olha, estou me sentindo Alberto agora. Que número multiplicado por 3 dá 36. Então é o seguinte, de 8 a 12,
Basta multiplicar por 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 12, 36. Essa é a primeira margem. Então, por exemplo, se o Estado tiver 9 deputados federais, quanto? 27. Ah, tem 10 deputados federais. Quanto? 30. 11, 33. E assim por diante. Só que daí vem a Constituição e fala: quando atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, por exemplo, qual o número que vem aqui mesmo? 36. 12, qual que é o próximo número? 13. É só você pensar. Daqui para cá, vai subindo um por um. 13, 37. Essa é a regra do 12. Só que daí vocês vão falar assim, simples. Soma 24. Que é o 36 menos 12, que dá o 24. Margem de 36 menos o 12, porque ele fala ali, acrescidos tantos quando forem deputados acima de 12. Então, para cada 12, acrescenta 1. Então, o que acontece? É só somar 24. Dá certinho, quer ver? 14 mais 24. 14 mais 24. 37. 15 mais 24. Olha lá. Como é 14? Desculpe, 14 mais 24? 38. 15 mais 24? 39. E assim por diante. Perceberam? Tanto é que o máximo que um Estado pode ter é 70 mais 24, 94 deputados estaduais. É simples. A margem, se você pensar, a margem é essa aqui, 12, 36. Até aqui, você multiplica por 3. Lembrando que daqui para cá, você vai fazer a divisão, né? Divide. Daqui para baixo, você soma 24. Isso, exato. Pode ver, 70 mais 24, 94. Daqui, dessa margem para frente, só soma 24. O que eles fazem? Eles não pedem para que você decore o número de deputados, mas eles vão fazer o que na prova? Estado X, que possui 10 deputados federais, ele coloca o número para você. Quantos deputados estaduais na Assembleia deste Estado? Aí coloca os números. 10? 3 vezes 10, 30. Nós temos 30 deputados estaduais, dividido por 3, 10 deputados federais. Então, essa é mais ou menos a forma que eles cobram em prova. Tá? Fechou? Aqui, anotem aí. É bem importante isso aí, essa parte aqui. Essa tabelinha é bem importante. Opa. Isso aí. Beleza? Fechou? Olha só uma coisa interessante a ser destacada também. No caso da Constituição Federal, tem a regra para a iniciativa popular. Como é que deve ser feita a iniciativa popular? No caso municipal também, a própria Constituição define qual é a regra que deve ser utilizada para fins de iniciativa popular. Cuidado, pode anotar no caderno. No caso dos estados, isso é feito pelas constituições estaduais. Então, por exemplo, nós aqui não vamos responder.
Então, se vier uma pergunta dizendo como é que é a iniciativa popular no âmbito dos estados, para iniciar um projeto de lei estadual, veja que quem vai definir isso não é a Constituição Federal, não é ela que definiu, é a Constituição Estadual. Daí você tem que ler a Constituição daquele estado para saber qual é o trâmite para iniciar um projeto de lei estadual. Fechou? Então, a Constituição Federal delegou essa autorização, passou essa autorização para as constituições estaduais do processo legislativo da iniciativa popular. Tá? No início, né, popular do processo legislativo estadual. Para finalizar os estados, rapidamente, o governador, no âmbito do executivo, nós temos o governador e vice-governador. Lembrando que a eleição é para o mandato de 4 anos. Qual que é a idade para ser governador? 30 anos, sendo que ele toma posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Tá? Sistema de votação majoritário, absoluto, tá? Se for o caso, ele não alcançar 50%, tem o segundo turno. O primeiro turno de eleição é sempre no primeiro domingo de outubro e o segundo turno no último domingo de outubro. O subsídio dele é fixado pela Assembleia Legislativa, conforme é o parágrafo 2º, e, no caso, o governador pode perder o mandato caso ele queira assumir qualquer outra função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em concurso público. Como assim? Às vezes o cara é governador, fez um concurso. O que vai acontecer? Ele fez o concurso, ele pode tomar posse, né? Toma posse, virou, sei lá, servidor público de tal, né, um TRT, sei lá o quê. Ele toma posse, mas ele não pode assumir. Termina o mandato e depois, quando ele concluir, pode retomar e tomar posse no serviço público, tá? Com relação aos estados, gente, seria isto, tá? Eu ia começar os municípios, mas próxima hora. Beleza, pessoal? Grande abraço, bom descanso e até a próxima.